Bom, galera, hoje é dia 10/7/2017. Estamos aqui com mais um chat mensal. Depois eu vou reestruturar esse modelo porque deu uma confusão, a galera não sabia, não sei o que, babá. E a gente está aqui de qualquer maneira, com esse papo que a gente tem conversado e tudo. Eu tenho mantido esse chat porque é um espaço de conversa, de troca de ideias e tudo. Mas eu vou dar uma reestruturada, mas vou pensar sobre isso para o próximo. Então vamos fazer, já tinha um pessoal combinado e tal. Estou aqui com a Andréia, com a Carla e com o Andrei. E a gente tem falado aí de futuro, de futurismo, etc. Tal. E na verdade, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, porque desde a eu acho que do final do início do ano, eu comecei a me recolocar e tal. E teve uma história interessante, quando eu estava caminhando na Lagoa, que eu tive um insight de que eu tinha que mudar a pergunta. Eu estava num planeta. Tá todo mundo escutando bem, não? Sim, estamos Super bem. Beleza. super bem. Beleza. Então, o Eugênio chegando agora. Então, eu vou explicar. Então, o que acontece? Existia um planeta. Alô, alô. Oi, tá todo mundo bem aí? Não precisa ligar a câmera não, Eugênio, pra gente não perder a qualidade. Vamos ficar só no áudio. Beleza. Então, pedir para todo mundo desligar o áudio pra gente entrar, depois a gente vai falando. Então, olha só. Eu estava com um planeta. Durante 11 anos, eu fiquei num planeta. Esse planeta era um planeta que, digamos, tinha em torno desse planeta girava uma coisa em torno desse planeta girava. Eugênio, pedi para desligar o microfone para não vazar som. Depois eu te chamo. Aí, Ok, eu estou me acertando com a tecnologia. não, sem problema. Ok. Aí, o que acontece? Tinha um planeta, e nesse planeta eu fiquei 11 anos. É um planeta. Então, o epicentro desse planeta era um problema que tinha aí na sociedade para resolver, em que eu, em cima desse problema, formulei uma pergunta. Como ajudar as organizações tradicionais a lidar com esse mundo digital? Então, esse foi o meu problema durante 11 anos. O que eles tinham que fazer, qual era a melhor saída, como é que era a forma de gastar menos, né? Porque eu percebo que tem muitas empresas caminhando na direção do que aquilo que eu imaginava que tinha que ser. Mas o custo para chegar e alinhar com esse novo mundo está sendo muito alto. Bom, então, eu passei 11 anos dedicado a essa questão nesse planeta. Esse planeta a gente vai chamar de ambiente, né, digamos assim, de preocupação. E aí a minha ideia era apresentar uma filosofia, uma teoria, uma metodologia para apresentar para as empresas, e criei uma fantasia nesse planeta que quando eu chegasse nas empresas e apresentasse para eles uma metodologia baseada em todo um estudo histórico, etc., as empresas iam aderir a esse modelo. Então essa foi a fantasia, a ingenuidade desse planeta que eu fiquei 11 anos. E aí eu entrei em mais uma crise. Eu já tive uma crise em 2010, uma crise que eu estou chamando de uma crise conceitual, e na minha crise conceitual leva a uma crise empresarial, porque eu vivo disso, e aí eu cheguei à conclusão que as coisas não estavam andando. Os meus clientes não aceitavam a proposta, os novos clientes começavam a dizer, beleza, tudo bem, bacana e tal, mas nós não estamos prontos, a gente não tem cultura, isso tudo que você está falando é super legal, mas quer dizer, as pessoas não estavam questionando se eu estava ou não estava
com consistência ou não consistência. As pessoas simplesmente estavam dizendo que estavam incapazes de ir na direção que eu estava apontando. E aí, dentro dessa discussão que a gente tem feito, e algumas pessoas têm acompanhado, a Carla, o Eugênio, André um pouco menos, que veio mais cedo, e depois o Andrei, que também já é conhecido já há bastante tempo. O que aconteceu? Eu percebi que dentro da discussão de análise de futuro, você trabalha com forças. E essas forças, uma força eu tinha subavaliado. Qual foi a força que eu subavaliei? Mentalidade. Existe uma força reativa na sociedade que está dentro da mentalidade, que é uma coisa muito subjetiva para as pessoas, porque é uma coisa que a gente pode chamar de macromentalidade, porque eu criei aí uma divisão que é o seguinte: no alto tem a macromentalidade, embaixo dessa macromentalidade tem as cosmosvisões, e embaixo das cosmosvisões tem as crenças individuais. Então, se, por exemplo, o cara dizer assim, eu sou evangélico. O evangélico é uma crença individual que o cara opta por uma cosmovisão, e essa cosmovisão está dentro de uma macromentalidade. Ou seja, a macromentalidade ela é assim acima de todas as cosmosvisões. E essa macromentalidade, a base dessa macromentalidade são as mídias. As mídias permitem que essa macromentalidade se constitua. Então a gente teve uma macromentalidade oral, uma macromentalidade escrita, e a gente agora está tendo uma macromentalidade digital, que é uma mudança, se a gente pode dizer assim, na superestrutura. As mídias modificam superestruturas. Primeiro, elas vêm em massa, elas vêm para muita gente ao mesmo tempo, e elas alteram a sociedade sem uma intenção de um grupo específico. Porque são várias pessoas acessando ao mesmo tempo, modificando hábitos ao mesmo tempo, sem que as pessoas que criaram essa nova mídia tivessem controle, o intuito, a ambição. O Gutenberg não teve a ambição, quando criou a prensa na Europa, de fazer as mudanças que aconteceram depois. Ele não tinha noção. E esse pessoal que, na minha opinião, criou a internet é a mesma coisa. E as primeiras tribos que começaram a usar a oralidade é a mesma coisa. Não é uma coisa assim intencional, que tem um grupo que fala, a gente agora quer mudar o mundo, vamos criar... Claro, pode ter uma ou outra pessoa que tem ali uma vontade de abertura, não sei o quê, de conhecimento e tal, mas nunca tem a noção do que vai acontecer. E as coisas são esses fenômenos macro culturais que ninguém individualmente tem controle, né? São movimentos de massa em que você pode tentar atuar nele, interferir de alguma forma, mas você não tem uma capacidade de controlar exatamente as coisas. Então, eu percebi que essa macromentalidade, nós estamos fechando um ciclo de uma grande macromentalidade, que ela é a mãe de todas as cosmosvisões, e as cosmosvisões são a mãe das crenças individuais. E as pessoas, quando elas têm as suas crenças individuais, elas abraçam alguma cosmovisão. A cosmovisão islâmica, a cosmovisão marxista, a cosmovisão evangélica, a cosmovisão... E aí tem os mix, né? Eu estou falando das políticas, mas tem a cosmovisão vegetariana, a cosmovisão do pessoal que gosta de futebol, a cosmovisão do cara que gosta de basquete. Quer dizer, aí é uma miscelânea de coisas. Mas tudo isso está dentro de um ambiente regido por uma macro-mentalidade. Essa macro-mentalidade ela está muito embaixo dentro da espécie humana. E essa macromentalidade foi formada há bastante tempo e as pessoas não conseguem ter acesso a ela.
Então, quando eu percebi, e eu entrei num estudo, etc, tal, papá, eu não percebi a força dessa macromentalidade. Então, as pessoas não têm acesso a essa macromentalidade. E aí tem uma coisa que é interessante, e aí vem a história do futuro, do futurismo, da futurologia, dessas histórias. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas não vão alterar. Primeiro, as organizações tradicionais, elas não vão conseguir, de uma maneira racional, adotar uma estratégia como eu tinha imaginado. Elas não vão fazer isso. Todo o modelo de decisão das organizações tradicionais estava baseado em estrategistas. E aí vem uma discussão que eu acho que é interessante da diferença entre estrategista e futurólogo, ou futurologista, ou analistas de macro tendência. Agosto. Ainda estou procurando o melhor nome para colocar aí no mercado. Né? Mas, de qualquer maneira, qual é a função desse futurólogo? Vamos chamar assim. Ele é um cara que não é o estrategista tradicional das organizações. Porque os estrategistas das organizações, eles trabalham com as ferramentas do estrategista é basicamente a pesquisa. O que a filosofia chama de métodos indutivos. Eu trabalho dentro da mesma macromentalidade e dentro dessa macromentalidade eu fico procurando mudanças que vão acontecer, né, dentro de um cenário que a gente pode chamar de futuro incremental. O que a gente está vivendo hoje é um fenômeno, quando a gente muda a mídia, é a chegada de um futuro disruptivo, porque a gente tem uma mudança de macromentalidade. E quando a gente tem mudança de macromentalidade, a gente precisa de uma pessoa com um perfil diferente. A gente precisa de uma pessoa que domine alguma coisa de filosofia, domine alguma coisa de teoria, tenha uma pegada macro-histórica. É um cara com outro perfil, que é mais ou menos aonde que eu me encaixo. Aí eu percebi que eu estava num planeta e esse planeta estava faltando água. Porque eu não posso ser um estrategista. Eu tenho que começar um outro caminho. E aí eu comecei a sentir a necessidade de mudar a forma, mudar o meu problema mãe. O meu problema mãe deixou de ser revolução digital e o meu problema mãe passou a ser futuro. O que é o futuro? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a enfrentar esse futuro disruptivo? E eu deixei de ser um profissional de estratégia, mais ou menos como eu me colocava, e passei a ser um profissional de análise de macro-tendência, ou um futurista, ou um futurólogo. E comecei a trabalhar não mais com metodologia, eu não quero oferecer para as pessoas metodologia, eu estou caminhando para capacitação e quero trabalhar com mentalidade. Ajudar as pessoas a enfrentar essa crise de mentalidade que elas têm pela frente. O que me possibilita mais clientes, o que me possibilita mais espaço para trabalhar, porque eu posso atuar nas escolas como futurista, eu posso trabalhar com qualquer lugar, todo mundo sabe o que é futuro. Todo mundo entende futuro. E eu não obrigo a pessoa, quando você tem uma metodologia, a pessoa vai adotar aquela metodologia ou não. E no caso da capacitação, é diferente. A pessoa pode fazer a capacitação e não se sentir na obrigação de mudar nada na empresa dela. Ela pode só ter informação e decidir o que vai fazer com aquilo. Então eu saí de um planeta que era um labirinto, que estava faltando água, e fui para um outro planeta. Obviamente que nesse processo teve aí um período de força gravitacional que me puxou para baixo. E aí eu consegui perceber isso e agora estou apostando nisso. Então todo o texto que eu estou fazendo, a mudança que eu estou fazendo no site, né, os artigos que eu estou fazendo e tal, as palestras e tal, estão todas nessa linha de futurismo,
de futurologia, de macro tendência, né? E toda a produção também está indo nessa direção. Tanto que eu tinha pensado em fazer um livro sobre mentalidade, e eu já estou agora, pode até ter esse subproduto, um e-bookzinho, alguma coisa, mas o esforço agora do próximo livro seria sobre essa discussão sobre futuro disruptivo. Então essa é a pegada aí, esse tempo que a gente ficou sem conversar, foi essa a pegada. Aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acham, o que isso bate para vocês, e a gente bater o papo aí. Quem quer falar primeiro? Olha, se eu não conseguir falar, de repente, é porque eu tô no smartphone. Ok? Alô? Ok, tudo bem. Ok. Então, pois é. Então, eu acho assim, o Nepo, eu acho que realmente esse eu acho que é um caminho melhor, talvez. Por quê? Porque na empresa tem uma resistência. As pessoas têm medo. A verdade é que as pessoas têm medo. Tudo que é novo, as pessoas têm uma resistência maior, porque elas têm medo. Então, como as empresas estão muito voltadas... É a Carla? Oi? É a Carla, desculpa. Desculpa a todos. Então, como as pessoas estão muito vinculadas a dar resultado financeiro, qualquer medida que você venha, qualquer inovação que você venha, as pessoas esperam de você as medidas, qual vai ser o quociente financeiro que você vai trazer em resposta a essa mudança. Então, eu acho que isso realmente bloqueia muito, né, as pessoas. Então, essa sua renovação, né, de fazer pensar individualmente, né, você criar ideias para as pessoas individualmente, porque as pessoas individualmente fazem a empresa, eu acho que é bem legal. Legal. Andrei, fala você. Bom, pessoal, boa noite. Bom, vocês não me conhecem, né? Sou Andrei Scheiner. Bom, ouvindo isso, eu estou até aqui tomando nota aqui, umas coisas que o Nepo está colocando. Eu concordo, né, com essa mudança, em termos do que você está falando da tua estratégia, eu concordo. Tá? Eu acho que realmente tem um espaço para isso. Particularmente, eu acho que o termo futurólogo, ele, apesar de ser adequado, se a gente for entender o significado, ele pode soar como algo sem importância, né, porque confunde talvez pessoas né, a alguém que vai tentar adivinhar alguma coisa de qualquer jeito, ou que vai, né, tentar dar uma de bola de cristal, né, uma mãe de nada à vida. Eu acho que futurólogo é o que acaba entrando no grupo de... não, obviamente, não sou contra a astrologia, mas entra num papel meio astrólogo, o cara que vai tentar, sabe, jogar meia dúzia de chips de computador na mesa para ler aquilo ali, para ver como é que eles caem, como se você estivesse fazendo um jogo de búzios. E que não é verdade, né? Você está pensando em macro tendência. Então, acho que, a princípio, analista de macro tendência é um termo melhor que futurólogo. É um termo que fica até mais inteligível para as empresas, né? Senão a gente acaba caindo naquela ideia do guru, e guru de marketing, o guru de comunicação, o guru digital que a gente mais tem atualmente, e que são aqueles que a gente realmente não tem que prestar muita atenção, porque tem muito charlatão aí no mercado. Tá? Bom, eu só fiquei na dúvida do seguinte, talvez, eu entendi bem o que você colocou como macromentalidade, a questão das mídias, mas não sei se as mídias são um suporte, na verdade, para essa macromentalidade acontecer, ou se elas são a macromentalidade por si só. Porque quando você fala das cosmovisões, eu também não sei se o termo seria cosmovisão, não sei se cosmovisão por ser não sei se uma interpretação de uma mentalidade, aí você tem essas diferentes cosmovisões, como você deu os exemplos, né?
seria também o termo, ou se... Acho que talvez a definição melhor do que é essa cosmovisão, né? Porque se macromentalidade significa, né, as mídias como esse suporte, né, ou as mídias que dão essa macroestrutura, na verdade, né, mental, essa macroestrutura cognitiva, não sei, talvez. Eu acho que talvez seria melhor você definir um pouco mais, queria ouvir de você mais um pouco sobre essa definição de cosmovisão, né? Se entra qualquer ista, ou ismo, ou ana, ou, né, qualquer entendimento, né, da realidade, e, né, não sei, enfim, fiquei na dúvida sobre essa definição de cosmovisão, apesar de eu ter entendido o exemplo, mas eu não sei como, se alguém perguntasse, mas o que você define como cosmovisão? O que é, o que não é cosmovisão? Olha só, vamos colocar o seguinte, as pessoas precisam, quer dizer, as crenças individuais, elas abraçam determinado pensamento que se inicia como se fosse uma cosmovisão. O Big Bang de uma cosmovisão é geralmente ou uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que inicia um processo. Digamos, se a gente for pensar assim, a cosmovisão católica, ela tem um início judaico, e depois ela tem uma ruptura, e aí então começa com Jesus. Então a cosmovisão católica, ou a cosmovisão cristã, melhor, ela começa com Jesus. Então ela se estrutura a partir da chegada lá do Jesus, ou daquela pessoa, né, e daquele grupo de pessoas que vão seguindo ele e tal, independente se ele existiu ou não, aquele movimento existiu, né, e cria então uma cosmovisão cristã, que depois ela vai sendo desdobrada aí em várias outras a partir de subcosmosvisões. Quando as pessoas vão escolher, digamos, uma religião, elas vão abraçar alguma cosmovisão, alguma religião que já existe. Então ela vai aderir a algo que já existe. E aí ela vai definir a sua crença individual. Ela é cristã, mas ela é espírita também, ela é vegetariana, e ela tem um determinado santo que ela gosta, e ela tem uma determinada característica, e aí cada pessoa vai adotar aquela cosmovisão de uma maneira particular, e dependendo de determinada cosmovisão, com mais abertura ou menos abertura, porque tem determinadas cosmovisões que são mais totalitárias ou menos totalitárias, em que existe a possibilidade de cada um pensar de uma forma mais ou menos, em relação à centralização ou menos centralização. Então são as cosmovisões. O que eu estou dizendo é que essas cosmovisões, elas são fortemente influenciadas pelo ambiente de mídia que existe na sociedade. Então, a cosmovisão cristã, ela surge a partir do momento que você já tinha ali a escrita, que podia disseminar as coisas, e aí da estrutura da Bíblia, e a Bíblia é um livro que reúne aqueles pensamentos ali, e se fosse há um tempo atrás, antes dali, ficaria tudo na oralidade e não teria a Bíblia. Só existe a Bíblia porque existia a escrita manuscrita. E só depois existe a Reforma Protestante, porque o Lutero começa a usar a prensa para disseminar as ideias dele. Porque a Igreja Católica dominava todo o ambiente de produção oral escrito, e ninguém tinha condição de produzir nada, e a escrita manuscrita era cara, e ninguém consegue fazer nada e tal. Então você tinha um controle das cosmovisões. Então, na verdade, as cosmovisões ficam presas ao controle. E aí você não faz a revisão. Isso é uma coisa, do ponto de vista da disseminação
e do ponto de vista da disseminação. A outra coisa é uma coisa da topologia da mídia. E aí é a coisa mais forte que existe. Porque quando você tem uma mídia que tem uma característica mais centralizadora, ela tende a levar as cosmovisões para uma visão mais centralizadora, mais autoritária ou mais totalitária, que foi o que aconteceu no século passado, com a chegada dos ismos, comunismo, nazismo, mercantilismo. E aí você então tem uma característica de centralização. Então as cosmovisões tendem à centralização. E aí tem uma coisa além disso, que é uma discussão que eu tenho que pensar o nome aqui, dessa topologia da mídia, que é a formatação, digamos assim, que você precisa ter quando você tem, por exemplo, e isso a gente está vivenciando agora, com esses discursos todos, que é o que o pessoal fala de pensamento quântico, saída do cartesianismo, pensamento complexo, pensamento disruptivo, o pensamento exponencial, toda essa discussão que existe desse tipo de pensamento é uma coisa que tem a ver com essa topologia da mídia. Porque uma coisa é eu viver num mundo em que eu tenho uma televisão, um rádio, jornais que me dão determinado tipo de input, e outra coisa é viver num mundo em que eu tenho milhares de inputs ao mesmo tempo. Então a minha cabeça, ela precisa ter uma transformação eu não tenho um nome para isso, mas eu vou arriscar um nome assim do tipo, como se fosse a estrutura como se fosse um sistema operacional mesmo. O sistema operacional do cérebro, ele precisa ser mais sofisticado, mais complexo. Ele não vai trabalhar no 0,1. Ele precisa trabalhar com coisas mais sofisticadas. Que é o que aconteceu com a chegada da prensa, lá com o Bacon, com Descartes e com Spinoza, que eles foram estruturar um pensamento mais científico, um pensamento mais matemático, um pensamento mais lógico, para sair das religiões. E agora a gente está vivendo isso de novo. Porque para viver num mundo descentralizado, distribuído, a gente não pode ter a mesma cabeça que a gente tinha antes. Então isso começa um movimento que é um movimento de quase como se fosse um movimento de mudança é mais como se fosse mais hardware mesmo. O cérebro ele tem que passar por uma passagem em que eu saio de um cérebro verticalizado e tem que ter um cérebro mais horizontalizado. Então aí eu começo, e aí eu tenho que começar a fazer uma revisão das cosmovisões, porque a estrutura da cosmovisão, se você pegar, por exemplo, as religiões atuais, elas são religiões assim, elas são religiões que têm a ver com a estrutura da organização que a gente tem hoje. Você tem um Deus monoteísta, você tem pessoas que representam esse Deus na Terra, você tem um livro-guia, isso tem a ver até com a discussão da educação, você tem um livro-guia, você segue aquele livro-guia. Então, toda a estrutura hierárquica da gestão tem a ver com essas religiões agora. Eu tenho um motivo para estar aqui, eu tenho todo um... Deus criou a Terra, então não foi uma coisa assim aleatória, né? E eu quando morrer eu tenho todo um papel que eu vou cumprir, e porque então se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então tudo isso vai mexer com tudo isso, porque as pessoas vão ter que tentar aceitar um mundo menos lobo, leão e elefante, e um mundo mais formiga, abelha e vespa, enxame,
né? Uma coisa que não tem um centro definindo as regras. Então, olha só as mudanças todas que a gente está passando. E isso tem a ver com as cosmovisões. E isso é o papel dos filósofos. Então, a gente vai começar a recriar do início as cosmovisões. É uma epistemologia das cosmovisões. Todas elas vão sofrer algum tipo de reciclagem para poder se recolocar no mundo dentro dessa nova perspectiva. Entendeu, Andrei? Ok, não, esclareceu. Até achei um texto teu no teu blog que você explicou resumidamente. Você tem fez até um gráfico, né, explicando essas camadas, né? Isso aí. Beleza. Beleza, então vamos passar para André, depois fala o Eugênio. Fala, André. Então, né, pô, tô te ouvindo aqui como sempre, né, instigante, ouvir todas as pessoas do grupo aí, muito bacana quem já falou. Eu sou a Andréia, estou em Curitiba, Paraná, aqui no frio. E a minha área de atuação é educação. Eu trabalho na área de educação já há alguns anos. E assim, a gente discutiu um pouco disso na última vez que eu participei contigo, você falou bem dessa mudança, você contou isso tudo. Essa contextualização você fez, acho que hoje você aprofundou um pouco mais, quando falou da macromentalidade, né? Você aprofundou um pouquinho mais, e na última discussão nossa eu tinha dito que eu acreditava muito nessa questão de trabalhar a mentalidade, porque o X da questão está aí. O X da questão está aí. A minha preocupação atual, do que eu venho lendo, né, das fontes que eu venho bebendo, é entender um pouco mais de quais são essas macro tendências e como é que você pode fazer essa relação, né, da macro tendência, da questão da mentalidade. Porque a gente falou, por exemplo, que existem pessoas, você mesmo falou, né, você usou o termo que a gente precisa ter a abertura do cérebro mais horizontalizado para entender esse contexto, mas a gente ainda tem o que em educação e psicologia a gente chama de falta de categoria de análise de pensamento. A gente ainda tem muito, né? E aí como fica essa mentalidade horizontalizada, né? Você vai enfrentar, por exemplo, eu imagino, até porque o pouco que eu te acompanhei, eu vejo que teu público é versátil. É versátil, né? Muito versátil. Eu trabalho com administradores, pessoal de educação, quer dizer, são vários nichos. E lá você vai encontrar essa questão, né? Da mentalidade. E a falta de categoria de análise de pensamento, que para a gente em educação, quando eu junto muito educação e psicologia, e quando eu começo a escutar as pessoas, quer seja o mais desenvolvido, vamos pensar assim, nessa questão do cérebro mais horizontalizado, que está buscando isso, ou que tem pelo menos mais uma abertura, é mais aberto para discutir, mas eu encontro um número grande de pessoas que não tem essa possibilidade de pensar diferente. E aí, quando você vai trabalhar com mentalidades, você, assim, só uma curiosidade minha, você vai peneirar com quem você vai trabalhar? Como é que você pretende chegar, né, a essas pessoas que, por exemplo, não tem essa possibilidade, essas categorias de análise de pensamento, não tem, bloqueio ali, ou que a própria cosmovisão ou a crença individual, ela fecha, né? Te dá muito mais um cérebro verticalizado, vamos dizer assim. E a gente é fruto, né? E quando falo em educação, aí eu digo a gente é fruto de uma escola que vem o tempo todo perpetuando isso, né? Da fábrica, do cérebro verticalizado e por aí afora. Então, as questões são essas, né? Quais são as macro tendências e como é que se trabalha com essas pessoas que não têm categorias de análise de pensamento?
que você vê pelo próprio posicionamento delas que não há essa clareza, né? E uma terceira provocação, que eu não sei se é para agora, é: a gente está saindo do digital para o pós-digital. Como é que você está trabalhando isso? Tem vários autores, né, falando da questão do pós-digital. Como é que você vê? Como é que está isso na discussão? Bom, olha só. Primeiro é o seguinte. Hoje em dia você faz a minha maneira de pensar esse assunto é o seguinte: eu brinco que você acende um fósforo e joga. E aonde tiver gasolina, pega fogo. Aonde não tiver gasolina, não pega fogo. Então eu não falo, o meu público, e até foi uma descoberta também, uma das descobertas esse ano, o meu público, quer dizer, o meu interlocutor, a pessoa que está aqui, que são vocês e tudo, são pessoas inquietas. São pessoas que veem o que está acontecendo, são pessoas que querem mudança, são pessoas que não aceitam a primeira resposta mais simples, são pessoas que querem uma sofisticação da resposta, não aceitam uma coisa mais superficial, etc. Existem essas pessoas. Então essas pessoas vão ser que nem aquele, quando lança um computador novo, tem os caras que são os primeiros adeptos, né? Tem um nome em inglês para isso, mas seria isso, os primeiros adeptos. Então eu estou trabalhando com os primeiros adeptos, que não estão satisfeitos com as respostas que estão aí. Porque as respostas que estão aí são respostas que, na maior parte dos casos, a minha crítica a essas respostas é que eles estão trabalhando no modelo estrategista tradicional. Tanto que esse livro aqui, que eu fiz um comentário sobre ele, que é o Organizações Exponenciais, o cara chega no início do livro e fala isso. A gente fez aqui uma pesquisa, conversou com muita gente, e conversou com não sei mais quem, e conversou com não sei mais quem, e tal. E pá, e você fala, cara, realmente, não tem como esse negócio não ser bacana. Só que você vai ver que o método que ele usou é o método do estrategista tradicional. Eu converso com as pessoas, mas dentro da mesma macro-mentalidade, dentro das mesmas cosmovisões. E não tem saída se você ficar nesse labirinto ou nesse planeta. Não tem saída esse processo. A saída que existe é quando você vai trabalhar dentro disso que a gente está conversando aqui, de analistas de macro tendência, que aí é um perfil de profissional que não tem no mercado hoje. Esse cara não está no mercado hoje. Esse cara que é o que as empresas estão precisando. É um cara que tem capacidade de ver a filosofia, de fazer uma crítica filosófica às macro tendências, uma crítica filosófica às cosmovisões, de perceber a coisa numa perspectiva macro-histórica. É por isso que o pessoal do Canadá é tão útil hoje em dia, né? Que eles são especialistas em rupturas de mídia, que é o que a gente está vivendo. Então, tudo isso é um processo de coisa, né? Eu digo para você o seguinte: eu não consigo enxergar, eu teria que entender mais o que o pessoal chama de pós-digital, eu teria que entender mais qual é a princípio esse conceito não me parece muito adequado, pelo menos pela minha vertente de antropólogo cognitivo. Porque não tem nada hoje, não existe nenhuma nova mídia que não seja dentro do digital. Então essa análise seria, eu acho que o nome, você pode dizer que você está vivendo hoje um segundo ciclo
do digital. E aí eu concordaria. Eu vejo um segundo ciclo, de fato. Né? Por exemplo, o primeiro ciclo que eu vejo foi o ciclo da distribuição, da descentralização da mídia, que provoca transparência, que provoca descentralização, que provoca mudanças sociais, que no Brasil provocou as manifestações de 2013, que construiu essas mudanças políticas que a gente está vendo. A própria Lava Jato é resultado dessa descentralização, né, da transparência e tudo. Isso é um processo que eu percebo. Um segundo movimento que eu percebo, que aí já seria uma segunda etapa da Revolução Civilizacional, é o surgimento, né, da nova linguagem, que é o dos cliques, e isso já sendo usado em modelos administrativos. Aí você vai ver o Uber, você vai ver o Airbnb, você vai ver o Google, você vai ver o Facebook, você vai ver tudo isso já na disseminação desse novo código, dessa nova possibilidade de você administrar e aí sim construindo organizações que permitem saídas exponenciais, que conseguem superar a crise da gestão. Aí eu vejo isso tudo. E vejo uma segunda etapa nesse modelo de evolução administrativa, que é o surgimento do Bitcoin, em que você sai para um modelo de administração que é descentralizado hoje. O Uber é um modelo, é uma curadoria descentralizada, e o Bitcoin é uma curadoria distribuída. São dois modelos de gestão, de administração novos. O Uber é um modelo de administração descentralizado, e o Bitcoin é um modelo de curadoria distribuído. São características diferentes. No modelo, por exemplo, do Uber, eles mantêm uma plataforma e vão atualizando a plataforma. No modelo do Bitcoin, alguém cria uma plataforma, essa plataforma é distribuída e ninguém mais muda a plataforma. Para você evoluir, tem que se criar um novo ambiente, como é que está acontecendo agora, e as pessoas aderem ao novo ambiente e aquele fica para trás. Não há possibilidade no Bitcoin de alterar os conceitos e os códigos do Bitcoin, porque eles são distribuídos. Então é um modelo totalmente novo. E aí eu vejo etapas. Mas eu não chamaria isso de pós-digital. Eu chamaria isso de evoluções da nova era. Né? Então esse modelo de análise começar a dizer que é o pós-digital, teria que ver qual da onde o cara está partindo. E na minha opinião, e aí eu sou McLuhaniano, né? Eu sou adepto do McLuhan, para mim, o fator principal de mudança humana é a mídia. Mudou a mídia, muda a sociedade. Então, a minha referência é mídia. Então a gente está entrando numa nova era em que a gente tem novas mídias. Então eu poderia dizer que a gente tem nesse processo consequências em várias áreas. Mas eu não perco de vista, pela minha formação, de que a grande mudança é mídia. Chegada de uma nova mídia. Então se você vai falar num pós-digital, você teria que dizer que o pós-digital, para a minha leitura, teria que ser uma nova mídia. Por exemplo, a implantação de chip no cérebro das pessoas e as pessoas, então, não precisando mais, criando uma nova linguagem, digamos, do tipo... em que as pessoas não precisassem mais uma coisa do tipo telepatia, por exemplo, ou coisa desse tipo. Aí a gente teria então sim uma quarta etapa em termos de mídia.
mas teria que pensar, estou chutando aqui. Então eu acho que essa coisa do pós-digital entra um pouco nessa falta, na minha opinião, de conceitos fortes. Porque a pessoa pode falar de organização exponencial, pode falar de organizações quânticas e tal. Mas aí você vai ver, na prática, aonde que a pessoa vai. Eu estou conversando com a menina que está agora fazendo projetos e tal, nessa área e tal, papá. E objetivamente assim, como é que você transforma uma organização não quântica numa organização quântica? Você vai ver que no fundo é adotando a linguagem dos cliques, adotando esse modelo que está surgindo, e aí a organização sai do modelo gestão para a curadoria. Aí ela consegue ser, digamos, exponencial e quântica. Então, na verdade, ela não é quântica porque ela quer ser quântica. Ela é quântica porque ela adotou uma nova linguagem. Essa é a minha pegada. Eu não consigo sair dessa pegada a não ser que alguém me apresente uma lógica melhor. Né? Então, eu não sou dogmático nessa pegada. Eu preciso de uma base estruturante para eu dizer, não, essa base estruturante é muito melhor que a minha, é muito mais sofisticada. Né? E aí tem alguns preceitos para a gente sair dessa pegada. Eu tenho que ir na macrohistória, eu tenho que ver que isso aconteceu já em outras vezes, eu tenho que ver que determinadas mudanças na sociedade acontecem a partir daí, eu tenho que fazer alguma relação com a demografia, que é o aumento mais significativo que a gente teve. Então eu preciso disso tudo para até poder dizer, ó, pós-digital, eu acho que isso faz sentido. Para mim não faz sentido. Assim. Eugênio, fala você, depois a Andréa volta. Bom, então aqui fala Eugênio, eu estou em Brasília no momento. Eu acho que esse papo de hoje mexeu com muitas cobras diferentes, elas estão todas aí em alvoroço, querendo morder alguém. Eu gostaria que, assim que possível, a Andréa de Curitiba voltasse para falar mais sobre o que ela expressou como pós-digital. O que pós-digital, como pós-digital, que tecnologia, ou que religião, ou o que é isso? Me deixa bastante curioso. Para quem não me conhece, eu sou um publicitário e há pouco tempo primeiro formado em comunicação organizacional na primeira turma do Brasil, que é uma profissão nova que ninguém sabe para que serve e não tem emprego. Então é muito engraçado. Voltando então para o que eu anotei aqui da fala do Nepô, de análise de futuros, mentalidade. E aí eu pergunto se a gente não está falando, Nepô, sobre cultura organizacional, simplesmente isso. Ou seja, a cultura organizacional atual, ela, segundo a sua fala, pelo que eu entendi, ela não está com uma expectativa, previsão, desejo de querer comprar o amanhã, ou de querer saber o que vai acontecer depois de amanhã. O que me parece que não é correto. Ou seja, todas as empresas estão querendo saber o que vai acontecer amanhã, estão querendo saber o que vai acontecer depois de amanhã com elas, com seus competidores, com as tendências, se possível o que vai acontecer no ano que vem. Então, nessa fala de ser um analista de macro tendências, o que me preocupa sempre nessa fala e nessa colocação é o seguinte: como é que você vai vender isso para a empresa? Ou seja, que tipo de criação na mudança da cultura organizacional das empresas vai ser necessário implementar para que elas possam ter suficientes informações sobre esse possível mundo novo ou sobre essas mudanças que acontecerão, porque é o que se quer saber nas macro tendências,
para onde é que a vaca vai, se ela vai para o brejo, se ela vai para o campo, se ela vai parir, se ela vai para a casinha tirar leite, enfim. Se quer saber o que vai acontecer. Então, me parece que obrigatoriamente, independente da filosofia, dos papos mais, como é que eu vou dizer, mais abstratos sobre metodologia, sobre tudo que está envolvendo e envolvido nessa criação de uma macromentalidade e dessas análises de futuros, como é que eu vou dizer, está me faltando a palavra, enfim, de análise de futuros, como é que se vende isso para essas empresas, em que pese que as pessoas que estão lá e que têm poder de decisão, elas terão que querer comprar esse tipo de informação da antevisão de tendências. Outra coisa é que possíveis garantias é possível dar para essas análises de tendências, já que elas são tendências e tudo pode mudar. O maluco lá da Coreia do Sul pode resolver apertar um botão e mandar uma bomba. E isso não estava previsto. E aí muda tudo. Outra coisa que foi falado sobre a mídia muda a sociedade, você falou, Nepô. Eu pergunto, a mídia muda a sociedade ou a sociedade muda a mídia? Quer dizer, por um lado a gente tem a parte da técnica, da máquina, da tecnologia, e por outro lado você tem a disposição das pessoas para absorver isso. Você vê o próprio telefone celular, que era apenas uma maquininha de comunicação entre duas pessoas, e de repente virou uma central de serviços, como se ela tivesse a vida inteira esperando, as pessoas estivessem esperando para ela ser criada, porque ela foi absorvida de uma forma, eu diria, violenta. Na minha vida, eu não sei se vi um produto com tal absorção pelas pessoas. E na continuidade disso, você falou sobre colocar um chip nas pessoas. Nós temos ali o Harari, ali, que é um filósofo judeu, que ele fez um livro chamado Homo Deus, onde ele imagina essa continuidade do Homo sapiens virar um Homo ciborgue, uma criatura mais cibernética do que ela já é hoje, que tem dente de ouro, mas tem também córnea, tem também implantes dentro do corpo que substituem ossos, e tem também marca-passo, tem válvula mitral, enfim. Nós estamos andando para uma obsolescência da parte biológica do nosso corpo para um outro momento, que eu não sei se a gente vai acompanhar. Eu passo a bola então para vocês, gostaria de não perder. André, me falar mais um pouquinho do que ela disse sobre o pós-digital. Câmbio. André, quer falar? Então, gente, na verdade, assim, eu tenho começado leituras sobre esse chamado pós-digital. E como o Nepô colocou, de fato, não existe uma fundamentação bem feita desse processo. Na verdade, é tido como uma superação da fase digital. O que eu tenho lido a respeito, assim, a explicação que é dada para o pós-digital é que a gente convive cotidianamente num ambiente que não tem mais surpresa, que é o digital, né? Estou falando, claro, eu não posso generalizar, mas que ela está aí, como a gente já viveu a era industrial, né? Então, hoje a gente vive, não tem mais surpresa, nós usamos as ferramentas, ninguém diz mais, vou entrar na internet, né? As pessoas plugam, se conectam, é uma coisa muito automática. Então, ele está, um dos autores que fala sobre isso, ele diz assim, a tecnologia faz
parte do dia a dia de uma maneira, esse digital já faz parte, né, tecnologia, o digital faz parte de uma forma do nosso dia a dia que não tem mais como separar o digital do real, né? Agora é uma coisa só, então ele usa isso como sendo assim um momento que ele cita, né? Cita assim como sendo, por exemplo, após a eletricidade, enfim, ele usa como alguma coisa que já não é mais novidade, assim, a super novidade, né? E geralmente quem fala disso que eu tenho visto são autores que estão muito mais voltados para a questão do marketing, né? Para a questão do consumidor. E aí, claro, aí vem uma série de macro tendências, enfim, né? Desde a efemeridade até a questão da relevância, enfim, aí os autores trabalham de diversas formas, mas não existe de fato uma análise assim tão, vamos dizer assim, tão aprofundada em que eu vá olhar cosmovisão, em que eu vá, não tem, é mais um olhar assim, já ultrapassamos, né? O analógico ficou para trás. Hoje o digital tomou conta de uma forma que, então a gente está no pós-digital. Essa é mais ou menos a explicação que é dada. Não tem uma profundidade, não. Então, eu entendo quando o Nepô diz, não consigo enxergar isso, até porque ainda não temos um contingente de pessoas, enfim, que vivem essa mentalidade, né? Mas a explicação é mais nesse sentido, como se assim, o digital já faz parte do nosso dia a dia de uma forma que não tem mais o mundo digital ou real, é como se eles fossem um só. Então, aí a gente vive o pós, né? Quase que como as máquinas surgiram, que maravilha, as máquinas surgiram, mas depois que elas surgiram e se tornaram automáticas na nossa vida, bom, então elas passaram, entendeu? Pós nesse sentido. Tem uma coisa aí que eu queria que aparece aí nessas duas falas, que é o seguinte: tem uma, digamos, a filosofia, ela se preocupa com, quer dizer, um dos ramos da filosofia é o ramo existencial. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tem até o pessoal que diz que a parte toda de onde viemos e para onde vamos é metafísica, porque ninguém vai conseguir chegar a nenhuma conclusão, e aí fica esse ambiente, espaço aberto para as religiões, para as crendices, e no caso da filosofia tem uma galera que inclusive diz que esse tipo de assunto não é um assunto que caberia à filosofia, que a filosofia só pode trabalhar com um contexto, com coisas que a lógica possa ajudar. Quando a coisa não tem lógica, é um debate que se perde, é o não debate. Então, não vale a pena debater. Então, na discussão existencial do ser humano, tem uma pergunta que é quem somos, e essa é fundamental, que estrutura, digamos assim, a base da cosmovisão. Aí eu acho que tem a ver com a mentalidade, porque a filosofia ela tem essa capacidade de trabalhar com a mentalidade. Quem é a ferramenta humana que a André estava falando? Que a gente não tem, a ferramenta humana para lidar com essas mentalidades é a filosofia, com as macromentalidades. São os filósofos que conseguem enxergar os movimentos da macromentalidade por uma questão da abstração que isso significa. É um debate hiperabstrato em que você tem que ter uma bagagem filosófica e você tem que ter uma bagagem histórica. Você tem que ter um viés para isso. Então, esse analista de macrotendência, se eu fosse fazer um curso nessa área, uma das coisas que tem que ter fortemente é a filosofia. Mas a filosofia prática, se a gente pode dizer assim, né? Não é a história da filosofia, nem da metafísica, com problemas concretos, né? Então, uma coisa que o Eugênio colocou
sobre essa questão do ser humano, muda a tecnologia muda o ser humano, se a mídia que interfere, etc. Tal, tem aí uma escola filosófica que faz uma revisão que começa com McLuhan. Na minha opinião, McLuhan é o pai dessa escola, que eu, na minha opinião, é o cara que vai ajudar a gente a pensar diferente e entender melhor o novo milênio, que é a discussão que ele faz sobre macro tendências, em que ele recoloca a questão da tecnologia para o ser humano. Então, esse debate que você está fazendo, se é a mídia que altera o ser humano, é o ser humano que altera a mídia, para nós, dessa escola filosófica, esse debate não faz sentido. Por quê? Porque a gente se vê como uma tecnoespécie. Uma tecnoespécie, ela não tem uma... É como se fosse assim. É uma coisa tão imbricada, é uma peça, é que nem aquelas massinhas que você pega naquela caixinha, depois começa a misturar, você não consegue mais separar o vermelho do azul, o amarelo do roxo, está tudo misturado, e aí acabou, não tem mais como voltar para a caixinha. Não é um negócio que volta para a caixinha. Então, o ser humano, quando ele inventou as tecnologias, não tem mais como separar tecnologia do ser humano. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse discurso do Homo Deus, eu até estou com o livro aqui, o Harari, na minha análise que eu fiz do Harari, do livro Sapiens, eu fiz vários vídeos. O Harari é um pessimista emocional, né? Fazendo um contraponto com Matt Ridley, que lançou o livro Otimista Racional. O Harari, na minha opinião, ele é um pessimista emocional. Ele não embasa as previsões dele, e ele tem um lado muito emocional. Ele tem um lado um pouco messiânico. No livro Sapiens, ele pergunta que a gente ainda não sabe qual é o objetivo que a gente tem. Aí ele ainda está naquela de procurar o objetivo. O ser humano, na minha avaliação, nesse novo momento, ele não tem um objetivo. Ele é como se fosse uma espécie como outra qualquer, que está aí tentando sobreviver como todas as outras, né? Então ele não tem um objetivo a não ser sobreviver, passar o tempo da melhor maneira possível, e não tem essa de viemos para cá e vamos para lá. Não tem um objetivo central. Um objetivo é todo mundo tentando sobreviver, e essas sobrevivências é nessa rede de sobrevivências e de vivências, né? E de supervivências que a gente vai caminhando. Então não tem um centro que determina um objetivo. Então foi a crítica que eu fiz ao livro do Harari, que é essa ideia messiânica religiosa de que o ser humano tem um objetivo. Não tem objetivo. A formiga também não tem, a aranha não tem, o leão não tem. Não é porque a gente é racional que a gente teria esse objetivo. A gente fica procurando, inclusive tem vários filósofos que dizem que isso também é uma procura que não faz parte do debate filosófico isso, né? Então, o que eu quero contrapor a você é o seguinte: nós não temos uma cultura, nós temos uma tecnocultura. Então, no momento que eu introduzo, e é essa que é a questão do McLuhan, no momento que eu introduzo uma nova mídia, ou uma nova tecnologia, seja ela qual for, ao mesmo tempo que eu faço isso, o ser humano já é um ciborgue. Essa que é a questão. Não é que nós vamos virar ciborgue. Nós sempre fomos um ciborgue. Essa que é outra discussão. Para quem acredita na tecnoespécie, nós sempre fomos um ciborgue.
E no momento que esse ciborgue ele passa a usar uma nova órtese, o ciborgue se modifica porque ele tem novas possibilidades de fazer coisas que ele não podia antes. Então, nós somos uma tecnoespécie. Então, não é que nós vamos virar ciborgues. Nós já somos ciborgues. No dia que a gente criou, diz assim, não, vamos virar aqui uma espécie e a gente então vai resolver aqui sair da natureza, a gente vai deixar de ser genético. Então, é uma espécie que decidiu não ser genética, que não ia passar a gente não ia passar culturalmente, a gente não ia passar não é um leãozinho que nasce e que boa parte das coisas que aprende é genética, é instintiva. Não, a gente falou não. Nós, quando o cara lá, aquela cena do 2001, que pega aquela madeira e começa a arrebentar na cabeça do animal, nós adotamos a ideia de ser ciborgues. E a partir dali nós somos ciborgues. Só que a gente saiu de um ciborgue simplificado e a gente está sofisticando conforme vai aumentando a população, os ciborgues. Porque quanto mais gente tiver no mundo, mais ciborgues nós vamos ter que ser. Não tem outra alternativa. Não tem essa de voltar para o meio do mato. Claro, tem sempre essa alternativa. Eu vou para o meio do mato, vou virar lá, vou ficar lá, vivendo na natureza, etc. Tudo bem. Né? Tudo bem. Você vai fazer lá uma fazendola de pessoas que vivem do mato e tal, e essa é uma tendência também que vai acontecer. Né? Quer dizer, usando tecnologias primitivas. Mas são tecnologias. A pessoa, eu tenho até uma brincadeira que eu faço em sala de aula, quando eu falo que a gente é um ciborgue, sempre tem a nossa aluna que diz que ela é natureba. Aí eu falo, tá, mas aí vai lá, vamos ver como é que você é natureba. Aí eu tenho uma casinha em Mauá, a minha casinha não tem luz, tem lampião, que é uma tecnologia. A minha casinha não tem fogão a gás, tem fogão a lenha, que é uma tecnologia. Né? E lá a gente cozinha tudo em panela de barro, que é uma tecnologia. Quer dizer, então ela está, na verdade, dizendo que ela não quer ser uma ciborgue do século XXI. Ela quer ser uma ciborgue do século XIX. Tudo bem. Mas não venha com esse papo que não é uma ciborgue. Ela é ciborgue. Ela só quer ser uma ciborgue do século XIX. Tudo certo. Ela prefere as tecnologias da vovó. Tudo certo. Mas ela não vem dizer... Ciborgue do século XIX é ótimo. Eu tive que fazer uma interrupção. Muito bom. Ciborgue do século XIX. Mas é isso. Ótimo. Mas é isso. Então, essa ideia de que a gente agora está virando ciborgue, não, a gente sempre foi ciborgue. Foi uma opção da espécie. E se a gente não entender que a nossa relação com as tecnologias é uma relação inseparável, e que a gente não tem cultura, a gente tem tecnocultura, a gente vai criar essa falsa dicotomia. A quem altera o quê? Obviamente que o ser humano, no uso, vai alterando as tecnologias e as tecnologias vão alterando o ser humano. É uma relação. Agora, o que acontece? Como é uma coisa, e aí vem essa outra discussão, que é uma outra discussão presente dentro da filosofia, que é, nós não temos um objetivo e nós somos uma espécie, conforme a gente vai aumentando, a gente vai se aproximando das espécies dos insetos, cada vez mais a gente vai ser guiado por... a gente já é um pouco, mas cada vez vai ser mais guiado por essa que o Pierre Levy chama de inteligência coletiva, o Clay Shirk chama de cultura da participação e o pessoal da Escola Austríaca de Economia chama de ordem espontânea. É sabedoria das multidões. Tá esses nomes aí. Né? Então, a gente vai caminhar e a gente precisa de um cérebro para viver nesse mundo, que a gente não tem. A gente está incapacitado de viver nesse mundo desse jeito. Então, isso que você está falando é um debate filosófico
que é a pergunta: quem é o ser humano? Então, o que você está respondendo é: o ser humano é uma espécie cultural que usa tecnologia. É uma resposta pré-McLuhan. E a resposta pós-McLuhan seria: o ser humano é uma tecnoespécie, já é um ciborgue desde o tempo que resolveu ser homo sapiens. Então a gente já é ciborgue desde lá. Só que a gente vem aprimorando o ciborgue, vem sofisticando esse ciborgue, conforme vai aumentando a complexidade demográfica. E as pessoas querem estar vivendo, querem fingir que são naturebas. Né? Porque aí tem a ver com essa discussão que a Andrea está fazendo, dentro dessa pegada de pós-McLuhan, em relação ao ser humano, quando o pessoal fala, porque o digital foi incorporado pela espécie. Aí tem essas fases, que é o seguinte: quando vem uma nova tecnologia, o nosso cérebro estranha essa nova tecnologia e ele passa um período de adaptação para transformar essa tecnologia de visível para invisível. E aí ele acultura essa tecnologia e passa a dizer que aquela tecnologia já não é mais uma tecnologia. Ela virou cultura. Só que ela continua sendo uma tecnologia. Só que o nosso cérebro se acostumou com ela. Que é o momento que a gente engole a tecnologia. E aí a gente acha que aquela tecnologia não é mais tecnologia. Porque a gente não consegue ver que é uma tecnocultura. Então a gente só chama de tecnologia. Você vai ver no jornal, por exemplo, isso tudo está no meu livro Administração 3.0, que eu faço esse debate no primeiro capítulo. Você vai ver que nos jornais, quando surge um trator novo, não se fala que é uma tecnologia, vai se jogar para agronegócio. Quando surge um novo avião, não se fala que é tecnologia, vai se jogar para a área de aviação. Né? Então, isso já está incorporado. E aí a gente só vai falar que tecnologia é um celular novo, um computador novo, porque a gente ainda está na fase de aculturação. Só que a garotada mais nova já não está mais nessa. Porque para eles isso tudo já é ferramenta tradicional. Já é uma coisa que está incorporada. Então isso, Eugênio, é um debate filosófico pré-McLuhan. E a resposta que eu tenho para isso que você está me perguntando é o seguinte: essa dicotomia que você está colocando, ela para mim, ela não faz sentido. Porque nós somos ciborgues o tempo todo. Carla, volto a você. Fala aí. Carla. Então espera. Andrei, fala você. Eu acho que eu estou achando mais interessante, na verdade, essa questão de falando do ciborgue, eu concordo plenamente. Sim, eu não li esse Homo Deus ainda, mas de fato a gente não está criando uma nova, a gente não está abandonando a nossa espécie para virar ciborgue. A gente já é ciborgue há muito tempo. Acho que essa ideia do ciborgue do século XVIII, século XIX é isso mesmo. Sobre essa questão do pós-digital, eu não sei, depois eu queria até entender que autores são esses, conhecer que autores são esses que estão trabalhando dessa forma, mas é um outro jeito de entender essa mudança que o digital tá trazendo cada vez mais, e acelerando, na verdade. Não sei, né, por exemplo, se você já deve ter ouvido falar, mas é um termo que agora está muito em voga em palestras, e o pessoal falando muito, que é o tal do VUCA, que é o VUCA, que é um acrônimo, na verdade, em inglês, que foi cunhado pelo Exército nos Estados Unidos. Já tem, na verdade, umas boas décadas aí, não é nada de agora. Tá? Eles começaram, na verdade, a usar esse termo a partir dos anos 90, a partir até da guerra do Golfo. Tá? E é a questão de você entender uma situação, uma condição, e aí no marketing o pessoal começa a falar isso em termos do mundo em que a gente está vivendo, né? E o VUCA significa volatilidade,
incerteza, que é o uncertainty, complexidade e ambiguidade. Então, um mundo cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo, cada vez mais ambíguo. Não sei se você já ouviu em algum momento, já leu sobre esse termo, mas é um termo que, na verdade, o momento que a gente está passando, como você está definindo, ele está definindo com outras palavras, e não usando essa sigla, né, esse acrônimo, mas o acrônimo ele encaixa aí perfeitamente. E eu acho que cabe muito bem essa questão do analista de macro tendências, porque está todo mundo falando, o mundo é o VUCA, não sei o que lá, o mundo é complexo, é difícil, parará, mas está justamente tentando, está mantendo a mesma cosmovisão para poder ler, né, como as coisas estão acontecendo. E aí tenta definir, não, tudo é muito complexo, tudo é muito ambíguo, tudo é muito volátil, tudo é muito incerto, e é isso aí, mas tá bom, né, o que a gente vai tirar disso? Como é que a gente vai olhar para frente? E sobre essa questão que você falou do curso, né, concordo que teria que ter realmente uma base de filosofia prática, né, não filosofia histórica. Né, eu não sei até que ponto desenhar um curso desse ou algo, né, mais esquematizado valeria muito a pena agora. Não sei até que ponto também a complexidade de colocar em prática um curso mais completo relacionado a isso. Não sei o que você está pensando também a respeito. Tem uma coisa, bola aí pra você falar. Tem uma coisa que eu faltou, pegando o que você está falando, me lembrou que o Eugênio colocou na questão, que eu não respondi, que é o seguinte: existe uma demanda, e vamos trabalhar na demanda. Existe uma demanda da sociedade hoje de compreensão do que está acontecendo. Existe uma demanda de pessoas, né? E essa demanda, e é o que eu estava chamando, de pessoas inquietas. Às vezes eu encontro essas pessoas em algumas organizações, às vezes eu encontro essas pessoas entre os meus alunos, às vezes eu encontro essas pessoas na internet, que se aproximam, de alguma forma. Essas pessoas são os meus clientes. Então eu defini que o meu cliente são os inquietos. Eu tenho um amigo meu que faz um amigo meu que faz um trabalho que chama Teatro para Tímidos. E os tímidos são o público dele. E o meu público é, digamos, macro tendência para inquietos, né? Eu acho que mais ou menos esse daria até um bom nome para um curso. Macro tendência para inquietos. É uma boa. E aí, o que acontece? Eu não estou focando em empresa. Como a gente tem hoje o digital, eu não preciso dizer assim, eu vou trabalhar dentro e trabalhar com as empresas. Eu percebi que as empresas, elas são muito mais elas têm um problema de não querer essas mudanças. E muitas vezes você fica forçando essa barra e não consegue resolver os problemas. Então, o meu cliente não são empresas. O meu cliente são pessoas inquietas. E essas pessoas inquietas vão me procurar, seja pessoas inquietas que estão nas empresas, pessoas inquietas que estão nas prefeituras, pessoas inquietas que vêm assistir aula comigo, pessoas inquietas que querem fazer curso comigo, pessoas inquietas que querem fazer coaching, né? E pessoas inquietas do Brasil, pessoas inquietas fora do Brasil. Então, acho que são essas questões, e obviamente num universo aí de tanta gente, você consegue gerar algum tipo de recurso, né? E aí falando, o Andrei, quer dizer, a ideia de uma formação, e aí tem a ver com esse debate, que é o seguinte: eu estava conversando com a menina e ela estava, uma aluna minha que me convidou para fazer umas coisas,
E ela falou assim, pô, Manipur, você está o tempo todo problematizando coisas que as pessoas estão falando. Óbvio que você tem, nesse universo de propostas, você tem um cara que vem com essa pegada do pós-digital, depois vem o outro que fala do VUCA, depois tem o outro que fala das organizações exponenciais, depois você vem esse cara que vem falar do Homo Deus. Aí você vai somando esse troço. Então, o que acontece? O trabalho de e eu me coloco, uma das minhas atividades é de pensador teórico, construtor de conhecimento, autor de livro, né, professor. Quer dizer, o trabalho desse cara é ver o que existe no mercado para ver o que aquilo ali pode ser aproveitado e questionar aquilo naquilo que não que é vazio de loja de significado. Entendeu? E foi assim que eu construí o meu caminho. Né? Então, por exemplo, quando o cara fala assim, essa aqui é uma outra pegada, essa tal, papá, tem que analisar o seguinte, qual é a maturidade daquela abordagem? E de maneira geral, e aí tem uma coisa, Eugênio, falando essa coisa de mercado, de oferecer coisas para o mercado, o que acontece? De maneira tradicional, um profissional, e é isso que acontece muito hoje nesse mercado de macro tendência, o cara vê o seguinte, o que o mercado é comprador? Aí eu vou lá, faço toda uma teoria que o mercado é comprador dessa teoria. É o que aconteceu com Big Data, que eu dou aula lá no CRI, é o que aconteceu com gestão de conhecimento, que eu também dou aula, que é o que acontece muitas vezes que o pessoal fala de design thinking. Né? O negócio colou. Então beleza, então vamos embora. Aí o pessoal começa a fazer uma teoria em torno de algo que está vendendo. E aí o que acontece? Está vendendo, então eu vou criar uma teoria porque está vendendo. Mas uma teoria, uma filosofia, ela não é uma coisa que... Ela não pode ser fruto de algo que está vendendo. Um profissional de macro tendência, digamos, ético, ele tem mais ou menos que fazer o caminho que eu estou fazendo. É um caminho difícil. É um caminho mais complicado. Mas é a ética do cara do macro tendência. Que ele analisa o cenário, ele procura bases suficientemente consistentes para falar, e depois ele oferece ao mercado, para quem quer comprar, essa consistência. Mas ele não coloca essa consistência. É como se fosse assim. Digamos que um médico que trabalha com câncer, ele percebe que há uma tendência de pessoas que querem mandar câncer, querem resolver o problema do câncer de uma determinada maneira e as pessoas acham legal aquela maneira. Só que aquilo não está funcionando. Mas já que as pessoas estão comprando daquele jeito, um tipo de operação, já que estão comprando, eu vou me adaptar a esse modelo. Não pode. Tem a ética do cara. Ele vai resolver o problema. Ele vai dizer, olha, eu opero da seguinte maneira porque funciona assim. Dessa maneira eu acho que não, apesar de ser uma coisa mais vendável, eu não vou fazer. Então nesse momento agora, que é o momento que todo mundo está dando pitaco, todo mundo está falando, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer comprar alguma coisa, a minha aposta profissional é uma aposta de médio e longo prazo, e eu tenho percebido que isso está cada vez ficando... tem caminho para essa direção. A partir do momento que você entra no mercado, eu não preciso estar fora do mercado, esse é um outro aprendizado que eu tive, né? Eu não preciso ficar... essa consistência sozinha, ela não se vende. Eu posso fazer marketing disso tudo. Eu tenho um marketing específico que eu posso fazer, e é isso que eu estou trabalhando agora. Eu estou fazendo um marketing que tem a ver comigo, tem a ver com essa pegada. E eu não preciso... O marketing não é uma coisa... Existem vários marketings aí, né? Agora, o marketing não é uma coisa assim... O que o mercado quer que eu...
o que o mercado quer comprar, eu adapto o meu conceito para o que o mercado quer comprar. Não. Existe um conceito e eu vou fazer um marketing desse conceito até um determinado ponto. Eu abro mão do meu conceito para o marketing. Você não pode colocar o teu conceito em função do marketing. Tem um jogo aí nesse processo. O marketing é uma espécie de bolinha de ping-pong. Não pode abrir mão de um conceito. O cara que está vendendo energia solar, não é porque ele agora quer fazer um marketing melhor que ele vai passar a vender boiler elétrico. Ele vai dizer, não, eu vendo energia solar. Agora eu preciso fazer um marketing para vender energia solar. E eu não vou, por causa que está gente comprando boiler, abrir mão da energia solar. Entendeu? Então uma coisa não tem a ver com a outra. E eu estava tentando, e aí estava reticente ao marketing. Então existe o marketing conceitual. É mais difícil, não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de marketing, mas é o marketing que eu acho que tem a ver com pessoas que vendem conceito. E eu vendo conceito. Queria ouvir a Carla. Carla, agora é você. Ela está presente. Oi, Nepô, desculpa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pois é, desculpa, eu estou no smartphone, meu smartphone está carregado e aí ele esquenta demais, não consigo mexer aqui. Pois é, Nepô, eu tô entendendo assim, essa ideia sua é bem melhor, bem mais abrangente do que a inicial, realmente. Mexer com pessoas, eu acho que vai gerar vai ser legal, porque você vai ver quem realmente está interessado no que você faz, né? No que você faz. Eu, por exemplo, eu acompanho as suas ideias há mais ou menos uns 10 anos, né? Eu gosto muito do que você aborda, do que você coloca, me faz pensar, me faz pensar em outras coisas, progredir. Eu acho muito interessante, tá? Eu estava querendo, não sei se você já ouviu, eu estava lendo uma matéria sobre a Apple, que talvez eles estejam, esse vai ser o final, o iPhone 8 talvez seja o final da Apple. Eles já estão pensando em outra coisa. E também estava lendo uma outra matéria sobre a web para todo mundo, quando todo mundo estiver conectado, o que isso vai gerar. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Você já viu alguma coisa? De vez em quando eu leio alguma coisa nessa direção, né? Mas nunca... Você acha que isso é uma coisa de muito à frente ou é uma coisa que... Não, porque eu acho que existem situações em que as pessoas... Primeiro, tem gente que não quer. Então, a ideia de que todo mundo vai estar conectado, não, porque tem gente que não quer. Então, Sim. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que existe a inviabilidade, né? Quer dizer, a não ser que a gente consiga montar um modelo, né, para viabilizar que pessoas que tenham situações bem miseráveis poderem acessar, né, uma periferia enorme no planeta que não consegue acessar, eu acho que seria um projeto que faria uma mudança, né, bastante grande nesse processo. Agora, a gente também começa a entender o que a gente está chamando de acessar. Porque existe o acesso voluntário e o acesso involuntário. Então, por exemplo, quando você está dentro, você entra, sei lá, dentro de um ônibus, se o ônibus estiver com chip e aquele chip estiver informando a rede, mesmo que você não esteja nem com celular e nem que não queira, você está dando informação para o sistema. Né? No momento que você vai no supermercado, mesmo que você não queira, você está dando informação para o sistema. Cada vez mais o sistema vai estar presente em tudo que é lugar. Então, a ideia de
acessar é uma discussão que a gente pode até fazer, o que a gente poderia chamar de acesso voluntário e consciente, né? Porque o acesso, digamos, a involuntário ou o fornecimento de dados involuntários é uma coisa que está aí também, né? Então, são discussões interessantes. Essa questão do chip, que a gente não vai precisar mais ter, por exemplo, um smartphone, assim, isso já vai ser conectado, por exemplo, você vai ter uma lente que já vai ser o próprio computador, já vai te dar aquela... É tipo aquele glass, né? Aquele óculos. Ah, ali foi uma primeira tentativa, né? Foi uma primeira tentativa. Mas assim, você acha que eu acho que... isso é uma coisa de muito, muito longe? Carla, tem uma coisa que o Naisbitt, que é um futurólogo aí, ou um analista de macro tendência, dizia, que ele dizia o seguinte, que o futuro ele é regional. Então, assim, com certeza já tem alguns lugares que o pessoal está usando isso, entendeu? E a pergunta é se isso vai ser massificado, né? Então isso aí é um negócio que leva a uma resistência gigantesca, né? Porque é uma mudança de... Aí você está falando da passagem de órteses, que é o caso de um celular, que é uma tecnologia externa, para prótese, que é uma tecnologia interna, né? Aí tem toda uma história, né? Que a gente teria que ver. Bom, então beleza. Então já considero isso a tua avaliação. Quer acrescentar alguma coisa do que ficou de mais importante para você? Não, depois eu acho que as coisas que você coloca são sempre importantes, assim, para mim, né? E assim, eu gostaria realmente de continuar vendo o que você tem, ver as suas análises. Eu estou sempre acompanhando aqui e eu espero que você traga sempre essas suas questões para a gente caminhar. Beleza, eu vou montar o modelo aí eu tenho que montar o modelo. Eu estou ainda naquela fase assim, eu terminei aquele negócio do grupo e tenho que montar um outro modelo e tal. Eu me dediquei muito tempo pro site, para organizar o site que não existia, né? E aí outras coisas foram colocando. Agora eu comecei a reorganizar o canal, reestruturar o canal, e aí fui mudando coisas e tal. Eu tenho que agora, esse mês eu vou pensar e vou trazer para vocês umas novidades. Beleza, então vamos falar. André, é você. Então, eu queria dizer o seguinte, eu concordo, eu fiz a provocação do pós-digital e eu concordo contigo completamente. Eu acho que a gente não tem mesmo... todos esses autores que eu li, não pesquisei mais profundamente, mas os 3 autores que eu vi já são suficientes para que eu entenda que é uma posição assim, para falar de uma realidade, vamos dizer assim, incorporada, né? O digital presente. Mas todos eles usam muito voltado para semiótica, o principal autor, o pessoal perguntou o que eu vi, né? Eu vi o Charles Sanders Peirce, que é um americano, e que esse autor fundamenta uma outra autora que chama Maria Lúcia Santaella, e é todo o pessoal de comunicação. E, por último, aí o mais polêmico e menos fundamentado, na minha opinião, que é o Walter Longo, que é de marketing, né? E que aí sim, eu acho que entra no que você disse, né, de que é uma venda, vamos dizer assim, é uma roupagem de venda, né? Mas eu acho bacana, a semiótica em si eu acho interessante. Então eu leio de forma curiosa, né? E quis te provocar porque se você é alguém que vive essa discussão da era digital, enfim, é uma boa provocação, né? Ouvir o seu posicionamento. Eu conheço essa tua estrutura de pensamento que vem lá desde o macro, que vem lá
da macrohistória, que vem da tecnoespécie, que vem da tecnocultura, que vem da tecnoescola, né? Eu conheço isso bem e sou fã dessa proposta, dessa teoria, dessa filosofia, né? Até da metodologia que você propôs para a educação, tudo isso eu sou fã. Então, eu acho que é bacana quando a gente faz uma provocação dessa, então a gente tem um pós-digital, não tem um pós-digital, essa discussão é muito rica, né? É muito rica. E os autores são esses, os que eu li sobre pós-digital, foi isso, é muito mais encarado como sendo, é como quem diz, eu não saí do digital, mas ele já está incorporado. Bom, se ele está incorporado, então já é o pós-digital. É mais ou menos essa, vamos dizer assim, resumo da obra é isso aí, né? Para mim as discussões são sempre muito enriquecedoras, não tem nenhum bate-papo desse que a gente não saia, né, com 1000 ideias. E para a área de educação, o que me inquieta, o que eu fico pensando então, como é que se trabalha? Né? Porque nós temos ainda uma força reativa muito grande, que é a questão da mentalidade. Então, assim, a minha proposta e o meu desejo era participar de um momento que a gente pudesse, então, discutir, num outro momento que a gente pudesse discutir. Como é que a gente trabalha a questão da força reativa, a mentalidade? Como é que a gente trabalha? Quer dizer, é entender, é mergulhar nesse grupo com quem eu trabalho para descobrir que o universo é esse de macromentalidade, enfim, esses caminhos aí, né? Isso seria o papel do analista de macro tendências, entendeu, Leopoldo? Qual é a pegada? Eu acho que aí no caso aí é o seguinte, primeiro assim, tem que ser um processo de atração, pessoas que querem abrir a outra coisa. Eu tenho no meu curso que eu faço, eu tenho uma estratégia que eu falo de percepção e realidade, que envolve essa questão filosófica do que é a verdade. Depois que é uma discussão epistemológica, que eu chamo de filosofia aplicada. Depois eu faço um debate sobre felicidade, para a pessoa se envolver de maneira ética e moral num debate como esse, de vontade de mudar, de ajudar, de sair do negócio. Aí depois eu falo sobre inovação, e aí assim da demanda que existe de inovação, que aí complementa, a inovação precisa de uma percepção diferente e precisa de uma postura ética diferente. Se a pessoa não está envolvida na vida dela, ela não vai querer fazer essas presepadas todas de mudar. Se ela não está querendo deixar uma pegada, se ela não quer se envolver, se ela não quer se motivar, entendeu? Então, assim, tem um papel, né? Aí sim, aí apresentar então um cenário. Ó, tem um diagnóstico esse aqui, vai mudar por causa disso, vai mudar por causa daquilo, tem a chegada disso, chegada daquilo, e blá, blá, blá. O que vocês acham? Né? E aí discutir. Bom, beleza. Vamos então para... Andrei, o que ficou de mais importante hoje? Eu acho que ficou mais importante, acho que o que você começou, né, essa definição entre a questão das cosmovisões e da macromentalidade. Eu acho que isso algo que me interessou bastante, parar, né, justamente assim, a gente tem que começar a treinar esses inquietos como nós aqui que você falou, entender melhor essas cosmovisões, mas estar ciente dessa mudança de macromentalidade. Isso cabe bem com o que você vem falando aí, com outros nomes antes, né, nos últimos meses e tal. Eu acho que isso ficou, para mim, foi muito legal. Eu acho que essa tua lembrança aí da questão, né, do pessoal lá do Canadá, desse reforço, né, de olhar para eles, estudar eles, eu acho que isso ficou legal. E eu acho que sobre essa questão talvez então, não sei, pensar essa questão do analista de macro tendências,
talvez definir bem o que é esse analista de macro tendências, ou deixar isso muito claro quando for colocar o curso, ou quando for colocar algo nesse sentido, para a pessoa não confundir, para a pessoa talvez entender que ela vai ter uma visão ali diferente, ela não vai analisar, né, olhar para a própria cosmovisão e tentar ser o especialista, né? Vai ser de fato, não vai ser o estrategista, vai ser o futurólogo, né? Aí, com o entendimento correto do termo. Eu acho que quando a gente fala de macro tendência, as pessoas ainda têm esse senso natural de achar que é isso. Eu vou olhar para uma tendência a partir de algo que é, né, que você falou, que é o incremental, né, o futuro incremental. É isso que mais aparece. Então, até quando você vai ver cursos diversos aí que vão falar de tendências, de cool hunting, o cara vai observar tendências, vai tentar buscar coisas, é sempre o futuro incremental. Eu acho que não vejo as pessoas falando sobre esse futuro disruptivo. Ou quando falam do disruptivo, encaixam o disruptivo como algo incremental, né? Tentam classificar, ou qualquer coisa disruptiva também. Então, tem esse outro lado também que eu acho que é um erro, né? Chama qualquer coisa de disruptivo e fala, não, isso aí está mudando tudo. O cara que bolou lá um aplicativo, qualquer startup hoje em dia é disruptiva porque muda tudo, porque repensa tudo, mas na verdade não, a cosmovisão continua a mesma. Você não está, você está incrementando o fazer de uma forma mais prática, talvez, mas não está realmente mudando não está olhando além, né, filosoficamente, ou historicamente, ou teoricamente. E eu acho que talvez você falou aí da questão do marketing, né, de fazer o marketing, né, para poder, né, o exemplo do pessoal da energia solar, né, se o lado é o analista de macro tendência, é talvez explicar muito bem o que é esse analista de macro tendência, o que é essa macro tendência, na verdade, o que são as macro tendências, e o que o analista iria buscar, talvez com um olhar muito mais, né, filosófico, que isso é importante, que as organizações elas perderam, né, de certa forma, isso, se tiveram um dia, talvez alguns séculos atrás, algumas organizações, algumas corporações de ofício aí, hoje em dia não tem mais. Então, eu acho que olhar para entender bem o que é essa macro tendência e tentar mostrar isso, como a organização vai se colocar a partir desse olhar também um pouco filosófico, que é importante. O cara não vai estar ali só produzindo relatório com hunt ou com trends ou com tendências ali que ele viu na internet e achou bonitinho, mas vai ser um pensamento mais profundo para olhar, né, essa mudança aí atual de macromentalidade que a gente está vivendo. Acho que é isso. Legal. Só um pouquinho, né, pô? Fala. Pô, só uma dúvida. Qual é a área do Andrei? Bom, André, eu sou, enfim, de formação sou publicitário, sou profissional da área de marketing, sou professor de MBA, sou professor da FGV, do MBA da FGV, de marketing digital, e sou consultor na área de aí pensando, olhando para o agora, né, para estratégia, né, de marketing, estratégia de marketing digital, gestão de marcas, de branding, trabalho com isso. Ah, bacana. E o Eugênio? Eu sou publicitário e eu estou mais na gestão de comunicação. Exatamente só isso mesmo, consultoria e gestão de comunicação. E a Carla? Cadê a Carla? Carla, o celular dela tá pegando fogo. Depois, você sabe formação? Como é que é? Qual Não. é a área da Carla? Não saberia te dizer, não. Tá. Eu pergunto só porque são filtros, né? Nós temos filtros. E é bacana ouvir cada um assim, porque tem os seus filtros, as suas leituras. Então a minha curiosidade era essa. Eugênio, termina aí. O que foi de importante para você? Olha, o que ficou de mais importante, na verdade, ainda não ficou, que é essa minha
tenha procura para tentar operacionalizar o que a gente tem conversado, e mais esse acompanhamento da sua angústia que eu tenho visto nos últimos 6, 7 meses, de achar caminhos para responder a essas inquietações que você está percebendo, e eu também estou percebendo como reais, e as pessoas que têm se juntado a nós nessas conversas também. Mas o que ainda fica para mim sem um caminho mais claro para seguir é a questão da especulação para análise de macro tendências, mas no sentido de se conseguir fazer negócios com isso, né? Eu acredito que um dos nossos trabalhos trabalho mental, é poder perceber essa especulação e criar novas perguntas, porque as novas perguntas é que vão nos dar novos caminhos e permitir que a gente faça melhores análises de cenário do amanhã, do depois do amanhã, da semana que vem. Para que se tenha, eu acho que em última análise, uma vida mais confortável, uma vida mais fácil, uma vida mais feliz, uma vida mais solidária, né? É isso. Beleza. Bom, gente, então... Oi. Fala. Aqui, Carla, eu consegui falar agora. Só respondendo a pergunta da Andréia, eu sou publicitária de formação, mas eu fui administradora durante muitos anos, que eu tinha a própria empresa, e agora eu trabalho com artista, eu vendo projetos, faço esse tipo de trabalho. Entendeu, Andréia? Desculpa, entendi, mas é sim. que depois estava ouvindo. Não, entendi sim, Carla. Muito obrigada, viu? Bom, Beijo. então é isso aí, galera. Agradeço a todo mundo. Eu vou aqui reestruturar essa história toda do chat e vamos ver como é que a gente monta esse processo. Bom, é isso aí. Agradeço a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Foi um todo prazer, mundo. Até a gente. próxima.